Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar, já pus para gravar aqui, vou falar pela terceira vez, vou começar. Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu um circuito de polarização do tipo fonte comum, tá? Onde a gente tem aqui a fonte do transistor no terra e é o ponto comum entre o circuito de entrada, né, que é o VGS, e o circuito de saída VDS, polarizado com essa resistência R1 aqui, ó. Tá? O que a gente fez? A gente determinou ganho para esse circuito, a gente fez todo o estudo de polarização dele, aplicou as equações, determinou GM, a gente fez um estudo completo para isso daqui, né? Colocou modulação de componente de canal, inseriu lambda, a gente fez muita coisa aqui. E a gente comprovou, né, que o modelo de pequenos sinais consegue representar o comportamento transiente que esse circuito tem. Então a gente conseguiu fazer um bater com o outro e daqui a gente derivou as expressões que a gente precisava para calcular o ganho. Só que em termos integrados, não é bom você ter uma resistência. Ela sofre muito com variação de processo, temperatura e tensão, né? E além disso, ela ocupa muito espaço na pastilha de silício. Então existem soluções de circuito para você minimizar o uso dessas resistências, para você polarizar o seu amplificadorzinho fonte comum. Uma dessas soluções são as fontes de corrente e espelho de corrente que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então aqui já dando início ao conteúdo. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem essa conexão aqui, ó, ela que é importante para a gente. Se você prestar atenção, o que a gente está fazendo aqui? A gente está conectando o gate no dreno. Tá? Se a gente faz essa conexão no gate, no dreno, a gente está garantindo que esse transistor está o tempo todo saturado. Ó. Vamos dar uma olhada na expressão disso daqui. Ó. Abrir um quadro branco aqui. Ó. A gente sabe que para saturação VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT, certo? Só que na hora que eu curto circuito aqui, ó, o dreno com o gate, essa expressão minha vai ser o quê? VDS maior ou igual a VDS menos VT, porque o terminal do dreno é o mesmo do gate, então eu só troquei aqui. Isso aqui é sempre verdade, tá vendo? O VDS é sempre maior que VDS menos alguma coisa, ok? Então a gente garante que esse transistor está sempre saturado. Se ele está sempre saturado e o L dele é grande o suficiente para você não ter uma modulação de canal que afete demais o comportamento da corrente, você pode dizer que você vai ter quase que sempre uma corrente constante fluindo aqui, independente da tensão VDS aqui em cima desse transistor. Tá? Então, nesse sentido, você vai precisar só de uma resistência R para fazer a primeira corrente circular. E depois você consegue ir replicando essas correntes ao longo do circuito. Tá? Desde que você mantenha tanto o Q2 saturado em função da carga que ele vai ter aqui em cima. Como é que isso vai funcionar? Eu já vou mostrar aqui no guia, vai ser desse jeito aqui. Ó. Você tem uma corrente de referência R, passando aqui no Q1. Se você garantir que o Q2 ele também está na saturação, porque tem uma carga aqui em cima, pode ser que essa carga tire ele da saturação. Mas se você garantir que ele está na saturação e que ele tem a mesma dimensão do Q1, ou seja, que eles sejam casados, mesma dimensão, mesmo VT, você garantir isso, você pode afirmar que a corrente ref que passa aqui, ó, é a mesma corrente ref que vai passar aqui, ó. Beleza? E é a mesma corrente ref que vai passar aqui. E a mesma corrente ref que vai passar aqui. Aí eu posso vir aqui e pendurar um amplificador fonte comum aqui. Posso vir aqui e pendurar um amplificador porta comum. Quantas resistências eu usei? Só essa primeira aqui, ó. E aí eu vou replicando essa estrutura de guias de corrente, espelhos de corrente ao longo do meu circuito para fazer a polarização das outras estruturas que eu preciso. Tá? Então é assim que funciona. Beleza?
Garantindo que todo mundo está na saturação, desprezando-se a modulação de comprimento de canal, o que a gente tem? Né? Que a corrente de referência, né, vai ser igual à corrente que passa no dreno do transistor 1, que vai seguir essa equação aqui, ó, VDD menos VGS dividido por R, que nada mais é o quê? Que é a queda de tensão em cima do resistor R dividido pelo R. Tá? Então, quem determina aqui, né, o valor do IDU1 vai ser aqui o R e a queda de VGS, que também é a mesma queda de VDS. Tá? E se nós garantirmos, né, que o W e L nessa situação aqui, ó, do transistor 1 é igual ao transistor 2, o que a gente vai fazer? Ó, corta, corta, quer dizer que a gente vai ter aqui a corrente I, que circula aqui, é igual a IRF, beleza? Só que se eu vier aqui, ó, e dobrar o W desse transistor aqui, ó, eu vim aqui, ó, eu dobrei o W dele, eu fiz dois W aqui, ó, e aqui é W, certo? Eu vou ter um 2 aqui em cima, corta, corta, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu IO, opa, não era isso não, espera aí. Que o meu IO é 2 vezes o meu IREF, certo? Quer dizer o quê? Que a minha corrente IO aqui, ela dobra. Então, se eu aumento o W aqui do Q2, a corrente aqui também aumenta. Lembrando que aqui em cima a gente tem uma carga, tá? Se essa carga também tem uma queda de tensão. Se a queda de tensão aqui ficar muito grande e aqui muito pequeno, esse transistor sai da saturação e aí você não tem o efeito do espelhamento de corrente. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Quando a gente olha no livro, o livro ele não comenta isso, né? Ele passa bem por cima, ele não faz, como ele não faz simulação, ele não comenta esse detalhe que a carga aqui influencia no funcionamento do espelho. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Boinho, né? A tensão ele atrapalha isso daí? Atrapalha um pouquinho, tá? O IO ele sofre uma modulação de comprimento de canal, tá? Que vai depender da tensão early. O que a gente faz para evitar isso? Você deixa o canal grande o suficiente de modo que a tensão early não afete muito a sua corrente com as variações de VDS. Beleza? Então é isso que você vai fazer de comportamento padrão. E aí eu já expliquei isso daqui, né? Que você vai conseguindo replicar essa corrente ao longo do circuito. Tá? E no final, aquele amplificador conceitual que a gente tinha, que era polarizado com uma resistência, ele vai ser polarizado por essa estrutura aqui agora, ó, onde eu tenho uma corrente de referência e ref. Esse ref aqui agora eu estou substituindo aquela resistência R aqui, ó, por esse ref, tá? Esse ref ele contém uma resistência R, mas ele é um artefato de circuito, né? Tem espelho Widler, um monte de coisa, que é um arranjo de circuito que você vai ter uma corrente de referência que ela não vai variar, né? Bem entre aspas aí, ela varia, mas é um circuito feito para não variar, né? Se você tiver variação de processo, tensão e temperatura, que é o PVT. Então, assim, ela é um circuito especial para isso. Você abre qualquer... O Cedar, acho que ele tem um lá no final, circuitos especiais lá. No capítulo 4, no 6, ele não vai ter. Mas se você abrir qualquer livro dedicado a circuito analógico, só para falar de circuito analógico, você vai encontrar lá várias estruturas de espelho que são um pouco mais imunes ao PVT do que uma simples resistência. Ok? E aí você vai ter o que? O Q3 casado com o Q2, onde vai ser aqui de fato o espelho de corrente, e o Q1 funcionando como amplificador de fonte comum. Tá? Qual que é o nosso desafio hoje? Fazer isso aqui funcionar. Beleza? Então, a partir de agora, nós vamos voltar para o nosso querido Capture. O que a gente vai precisar aqui hoje? De um PMOS. M-Break. M-Break. Vou fazer um pequeno comentário aqui, né? Que essa sessão da aula que vai começar agora, ela é muito sujeita a erros, tá, gente? Porque não é algo que a gente faz todo dia. Opa.
Vou fazer um pouquinho diferente. Bom, tá aqui a estrutura. Não liguei nada ainda, tá? Mas o I1 aqui é o papel do IREF. O VDS1 aqui vai ser a nossa fonte que nós vamos usar para polarizar nosso circuito. Esses dois VCCs aqui são apenas, vamos dizer assim, nomes de nós, tá? Simbolicamente eu vou conectar isso daqui a isso daqui. É só uma questão estética para ficar um pouco mais parecido com isso daqui, ó. Tá? Eu podia puxar o fio direto? Podia. Tem aluno de graduação que puxa o fio direto? Tem. Fica um troço difícil você achar problema depois. Assim fica um pouquinho mais organizado. Tá? Beleza. E agora eu estou num transistor PMOS. Né? E agora já as coisas já começam a ficar, não vou dizer confusas assim, mas vai entrar um outro transistor no meio do caminho. Né? Qual que é a grande diferença do PMOS para o NMOS, na minha opinião? O que atrapalha a gente? É que o NMOS ele é um transistor referenciado no source dele. Todos os dois são no source. A diferença é que o source do NMOS quase sempre está onde? No terra. E o terra vale quanto? Qual que é a tensão do terra, gente? É zero. Então é muito fácil você pensar em termos de referência zero. Tá? O source do PMOS está sempre onde? No potencial mais alto do circuito, que é o VDD. Certo? Então é a mesma coisa que um transistor NMOS, só que ao invés de estar nos zeros, o potencial de referência é o VDD. Tá? E o dia que a minha ficha caiu disso, eu parei de olhar para o transistor PMOS e ficar com medo. Falei, beleza, só isso. Né? Mas até essa ficha cair demora um pouquinho. Certo? Então tá, esse aqui é o source dele, aqui é o gate, tranquilo, e aqui é o dreno, certo? E qual que é a ligação que garante que esse transistor está saturado o tempo todo? É a ligação entre o gate e o dreno. Então a gente vai fazer essa ligação aqui, ó. Se você reparar, ó, a gente já começou a ficar bem parecido com isso aqui, ó. Tá vendo? Certo. Ô Rodrigo, o que está faltando aí agora? Quando a gente está trabalhando com o transistor lá em cima, o transistor do tipo NMOS, a gente teve que editar o modelo Spice dele. Tá? Vamos editar o modelo Spice aqui do transistor do tipo PMOS. Tá? Esperar abrir o negocinho. Ok. Então abriu aqui, ó, o MBreak, N, a gente está aqui. O que eu vou fazer? Só vou dar uma copiada nessa linha aqui, ó. Tá? Para aplicar a mesma coisa aqui, ó, MBreak P. Opa, já está rodando um. Fecha aqui. Abre esse. Bom, abriu aqui, agora eu vou editar o modelo P, ó. PMOS, level 1, colei a linha aqui, tá? O que eu sei? Aí é da literatura, tá, gente? Eu sei que a mobilidade dos elétrons, que é o portador majoritário do transistor NMOS, é mais ou menos
de 2 a 4 vezes mais rápido que as lacunas, tá? Lacuna é o portador majoritário do transistor PMOS. Aí é aquela teoria de semicondutores que eu pedi para vocês darem uma olhadinha antes. Então, se esse aqui é o transistor PMOS, eu vou reduzir essa mobilidade aqui, o KP, pelo menos pela metade. Tá? Metade disso aqui seria tá, 340, né? 170. Vamos colocar um pouquinho menos, vou colocar 150. Beleza? Aqui eu vou contar uma mentira. Eu vou dizer que o VTO dos dois é igual. A gente está no ambiente didático, eu posso fazer isso. Na prática, eles não são iguais, os VTOs. Né? Geralmente, o VT do transistor do tipo PMOS é um pouquinho maior que o VT do NMOS. Tá? E outra mentira que eu vou contar é que o lambda dos dois é igual. O lambda do transistor PMOS ele é maior. Ele tem uma modulação de comprimento de canal, né? O efeito da modulação de comprimento de canal ele é menor do que o do transistor NMOS. Então, se você vai usar uma estrutura de espelho que você quer polarizar um circuito, é melhor você usar um PMOS do que um NMOS, porque com uma dimensão menor de PMOS, já consegue anular bastante o problema da modulação de comprimento de canal na variação da corrente pela tensão VDS. Ok? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar o KP, mais nada. Tá? Então, vou salvar aqui e vou para o circuito agora. Vocês vão ver que são vários passos, né? Vou colocar aqui. Estou tentando pôr um fio aqui, mas está difícil. Você vê que a gente vai gastar mais tempo aqui do que no... na teoria. O que mais que falta aqui? Clique duplo. W. Display. Name and value. L. Display. Name and value. Salvar. Tá aqui. Vou colocar o L igual a 1. Tá? E o W eu vou chamar de uma variável, tá? Se eu não me engano é assim a sintaxe, tá? WP. Ok. Eu poderia escolher qualquer corrente de referência que eu quisesse aqui. Qualquer um, tá, gente? Qualquer um. Né? Eu acho que considerando ali, né, os padrões de tecnologia, que é quando a gente está mexendo com transtorno MOS, nessas dimensões que a gente está trabalhando aqui, é na casa ali de nano microampere, tá? Apesar de ter alguns de pico. O que eu vou fazer? Eu vou tentar replicar a corrente desse circuito aqui, tá? Eu não lembro quanto que ela é, então eu vou fazer uma simulação aqui só de ponto de operação. Vou rodar ela. Já já eu vou explicar. Quando a gente conseguir chegar até o final do que eu planejei aqui, vocês vão ver por que eu copiei a corrente, tá? Eu quero a corrente do M1, porque agora já tem um M2 no circuito. Olha, chiou aqui que está faltando definir o WP. Deixa eu fazer isso, depois eu volto aqui. Só para ele não falar que não definiu o WP, eu vou colocar um aqui e depois a gente volta. Com um. Já simulou. E o output file. M1. A corrente dele aqui, ó. 448 U. Vou vir aqui embaixo. Opa, o que ele copiou?
beleza? É a mesma corrente, tá? E agora eu vou voltar aquele WP que eu tinha aqui. E agora eu vou fazer uma simulação do tipo paramétrica, tá? Então eu vou trazer um negócio aqui que chama param. Param é como se fosse um parâmetro de circuito que eu posso variar, né? Eu transformo ele em uma variável que eu posso fazer um sweep nela. Então eu vou dar um clique nesse paramétrico aqui, eu vou dar um new property, esse new property chama WP. Ele colocou? Colocou. Quando eu voltar aqui, ó, ainda não. Aí tem que vir aqui e fazer a mesma coisa. Display, name and value. Isso aqui, ó. O que ele está achando aqui? Tá, apareceu lá o WP. Isso aqui, gente, ó, vou falar para vocês o que custei aprender, tá? Não é um negócio que você acha simples na internet, não. Vou colocar um valor padrão nele aqui de um U, mas agora vocês vão perceber o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, eu vou vir na minha simulação DC Sweep. Vai abrir a configuração aqui. Em outras ferramentas isso é bem mais fácil. No Arcade que eu achei que foi meio enjoadinho de mexer. Por que você não quer abrir aqui a janelinha? Aí abre. Aí vocês estão vendo aqui ó, que a simulação do tipo DC Sweep, e agora eu vou variar o quê? Não vou variar nenhuma fonte, nada. Não vou variar a fonte de tensão, eu vou variar o quê? Um parâmetro global. Ele está me perguntando aqui, ó, qual que é o nome do parâmetro? O parâmetro que eu vou variar é o WP. Beleza? E o que eu vou variar? Como o WP é uma dimensão, tem que estar muito atento a isso, tá? Eu vou variar esse WP aqui começando em 1 nano, terminando em, vamos lá, 10U, com passos, para não ficar muito grande, de 100 nano, beleza? Isso aqui é um negócio que a gente erra muito, né? Às vezes o aluno desatento, ele simula aqui de 1 a 10, normal, não põe o zoom, não configura isso daqui direito, tá? Às vezes até eu passo batido nisso. E a tensão que eu vou monitorar é essa daqui, ó. O que eu estou interessado em saber? Estou interessado em saber isso aqui, ó. Opa. Tá vendo aqui, ó? Caramba, vocês estão vendo aqui que eu tenho essa queda de tensão aqui, ó, de 5, certo? E essa queda de tensão de 5, ela tá aqui, ó. E logo, logo, vou ter que polarizar outro transistor desse daqui e a carga aqui embaixo, e eu vou ter que manter todo mundo saturado, tá? Então, qual que é a divisão que eu vou fazer? Eu quero que fique 2,5 volts aqui, 2,5, tá? E eu também quero que fique 2,5 aqui, ó, tá? Quero dividir igualmente a tensão entre a fonte de corrente e o transistor, tá? O que eu vou fazer? Eu sei que ele é um resistor controlado por tensão e por dimensão. Se eu aumento o W, a resistência cai. Se eu diminuo o W, a resistência aumenta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variação nesse W, procurando uma dimensão onde a queda de tensão vai ser 2,5 em cima dele, que aí eu sei que fica 2,5 embaixo. Ah, não, Rodrigo, quero mais em cima do W, quero 3. Você vai procurar um W que dá 3 em cima do transistor, vai sobrar 2 embaixo. Ah, não, Rodrigo, quero 2 no transistor, 3 na carga. Você vai procurar um 2 lá em cima e aí assim por diante, beleza? E aí eu vou monitorar esse ponto aqui, ó, que é a queda aqui, ó, 2,5 aqui, né? Esse ponto é o mesmo, então vai dar a mesma queda de tensão aqui, ó, já que está curto-circuitado, né? O dreno com o gate. Tranquilo até aqui, gente? Vocês pegaram o que eu estou tentando fazer? E aí nós vamos ver se vai dar certo, porque às vezes não dá isso aqui, garra. Mas se garrar, nós pausa o vídeo e vou tentar arrumar. Ah lá, ó, um exemplo de que garrou, beleza?
Na verdade, o que a gente está vendo aqui? Ó, que um U já é uma dimensão grande, ó, já quase vira um curto-circuito aquele transistor. A dimensão 1U já é uma largura de canal tão grande que já não tem sentido a gente simular mais à frente daquilo, que o canal está tão grande que a resistência está tão pequena que a queda de tensão em cima dele é zero. Então, beleza, gente, vamos dar uma refinada nisso. Eu vou simular de 1 nano até agora, vamos ver, 100 nano com passos de 1 ano. Ó, beleza, a gente já está achando alguma coisa aqui razoavelmente longe do que a gente precisa. 10 nano, ó, já está dando uma queda de menos 50 volts lá em cima. Vamos puxar o cursor aqui, ó. E vamos procurar aqui, ó, os valores. Vou pausar o vídeo, porque agora vou passar vergonha. Ok? Seguindo a gravação, gente. Depois de fazer algumas simulações para refinar o valor, a gente achou aqui, ó, que perto ali de 200, 792 nano, a gente chega ali no 2,5 que a gente está procurando de queda ali. Então agora eu posso colocar esses 792 nano. Tanto faz eu pôr ele aqui e manter a variável WP aqui, ou eu posso trocar direto aqui para 792 nano. Isso aqui costuma gerar menos problemas, você colocar direto ali no W. Perfeito? Então agora a gente vai fazer outra simulação, que é a simulação de bias, tá? E o que a gente quer ver agora? A gente quer ver se o VDS e o VGS são iguais no valor de 2,5, próximo disso, né? E a gente quer ver também se a corrente que está passando no M2 é esse 48U aqui, que é igual a corrente lá do lado de cima, tá? Vamos rodar a simulação, ver o output file, vou dar um zoomzinho aqui, ó. A corrente é a mesma, mas não é o VDS que a gente quer, ó. Tô dando um VDS aqui de 7 volts, cara. Agora eu fiquei triste. Tem que parar a gravação de novo. Esse é o tipo da gravação que nem vou colocar online. Vou ter que se virar depois. Só quem vem na aula que vai. Bom, lembrei o erro e eu gosto de gravar essas coisas com erro, porque eu acho que é importante quando a gente erra, a gente fixa as coisas, né? Esses dias tinha um exercício errado na aula de redes ali, ninguém errou na prova. O exercício que eu fiz errado na sala, impressionante isso. Qual que foi o conceito que a gente deixou passar aqui, né? Que o VTO do transistor PMOS, ele é negativo. Então isso tem que estar refletido aqui no modelo SPICE dele. Beleza, agora a gente vai recomeçar desse sweep. Vou de novo lá na primeira configuração que eu fiz, que eu comecei lá em 1 nano, fui até 1U, com passos de 100 nano. Vamos ver se melhora agora, né? Aí ficou um negócio horrível, vai ter que parar de novo a gravação. Essa gravação nem vou pôr online. Por que não está variando o WP, gente? Porque eu estirei o WP daqui, ó. WP. Vendo? Já é aula de passar vergonha. Fechou. Ainda não ficou bom. Está negativo ainda. Então, continuando, depois de simular, a simulação que a gente fez para esse caso aqui, né, foi de 10U até 50U e o 2,5 apareceu ali agora. Ó. Aqui, ó. A dimensão para esse 2,5 é 27,5. Então, vamos lá. 27,5.
0.5U. Ok. Agora a gente faz de novo a simulação de bias. Vamos ver o output file. E agora a gente tem a condição que a gente estava procurando. Os IDs estão iguais. Os VGS são um pouquinho diferentes, que lá era 1.37, né, direto na fonte, mas os VDS estão certinho, 2,5 e 2,5, que era o que a gente queria. Beleza? Feito isso, gente, agora eu vou montar a minha estrutura de espelho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse transistor, Ctrl C, Ctrl V, colocar de cá e girar ele. Ó. São casados esses transistores, eles têm as mesmas dimensões, os mesmos VTs, os mesmos KPs. Isso também não é verdade na prática, mas a gente vai trabalhar assim para questão didática mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu alinhar aqui para ficar bonitinho. W. Beleza. Então tá montado o espelho. O que falta aqui, ó? Falta, gente, é a carga, tá? Eu poderia colocar aqui outro transistor. Não, vamos seguir. Vamos seguir bonitinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um transistor do tipo NMOS, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui e também vou ligar ele como é uma conexão que a gente chama de carga ativa, né? Curto-circuitei aqui o gate com o dreno dele. Então estou garantindo que ele está saturado. Só que vocês vão ver agora, eu não mexi em nenhuma dimensão dele. Vamos dar uma olhada se esse circuito vai continuar funcionando. Né? Que a teoria diz? Né? Que a corrente que passa aqui ó, tem que ser a mesma corrente que vai circular aqui. Tá? Então vamos fazer uma simulação de bias aqui e vamos ver se isso vai acontecer. E agora já começa a ficar interessante. A gente já está com 3 transistores só naquele circuito, mais o transistor lá de cima. E agora a gente tem que começar, não pode começar a esquecer aqui, ó, M2, M3, M4, tá? Então vamos olhar aqui no resultado, dar um zoomzinho aqui, ó. Beleza, o M2 está aparecendo lá o... Bagunçou foi a todo mundo, ó. Virou uma zona, tá? Por quê? O que aconteceu? Se a gente prestar atenção, a gente despolarizou o M3, tá? E o M2 parece também que foi pro beleléu aqui, ó. Então vamos dar uma olhada nas polarizações desse circuito para ver se está tudo certinho. Eu vou desconectar isso aqui, só para confirmar uma coisa. A gente não pode deixar terminal livre no transistor, tá? Senão ele dá erro na hora de simular. Então a gente liga aqui só para não ficar flutuando, mas o valor que vai dar ali é absurdo. Vamos olhar de novo o bias. Não, tem coisa mais errada aqui, gente. Essa aula hoje não vai render. Depois de muitos erros, muitos mesmo, tá? O último agora, qual que foi mesmo? O passo de simulação. A gente chegou aqui agora no que a gente queria, ó, que o ID tá certinho, ó. Tá batendo, a queda de tensão lá, o VDS igual ao VGS no M2, que é o transistor que a gente está estudando agora. Agora a gente vai fazer a polarização do M3 e do M4. Vou apagar essa ligação que eu fiz aqui só para não deixar flutuando o gate, para isolar um circuito do outro. Puxei para cá e vou casar agora o M3 com o M2. 276 nano. Ok? Beleza. E fiz essa ligação aqui para ligar esse transistor como carga ativa
E agora, ó, vamos simular ele direto sem mexer em nada. Só copiei ele lá de cima e colei aqui embaixo. Vamos ver se o pessoal está saturado. Vamos dar uma examinada aqui, ó. Então a corrente que a gente espelhou era de 489 nano. O M2, então, a gente polarizou para 489 nano. E vocês estão vendo aqui, ó, nano, 49 nano e aqui está dando 48 nano, aqui está dando 49 nano. Então tá perto, ó, até que deu ok, ó. O VGS, os VDS aqui, ó, deu uma alteradinha, né? O VGS dele tá ok, que está curto-circuitado o gate com o dreno do M4, então tem que ser a mesma tensão de VDS. Se a gente somar aqui, né, o módulo disso daqui, né, do VDS aqui, ó, esse 3.62 com 1.38 dá os 5 volts de queda que a gente tem. Beleza? Então assim, o pessoal meio que não saiu da saturação não, o circuito está funcionando. Só que eu quero também, para ficar bonitinho, né, 2,5 aqui também de queda. E se vocês repararem uma coisa que apareceu aqui, ó, que não é coincidência, tá, gente? Não é coincidência. Vamos voltar para o ponto de operação aqui, ó. Repara nesse VGS aqui com VDS, ó, de 1.38. Olha de onde ele vem, ó. Tá vendo? Então, assim, na hora que eu pego essa dimensão, passo a mesma corrente, a queda de VGS e VDS e del curto é a mesma, né? Então, meio que se eu vier aqui, ó, e pegar esse circuito aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vai ficar bom aqui. Pera aí que eu vou fazer de novo. Vou apagar aqui. Tá quase bom. Vocês concordam comigo que agora a gente conseguiu com sucesso, né, eliminar aquele resistor? Tá certo que ele vai estar aqui dentro dessa RF em algum lugar, né? E agora polarizar aquele circuito com 2 transistores? Fechou? Fechou. Vamos ver se esses circuitos eles se comportam mais ou menos do mesmo jeito, tá? Vocês vão perceber que vai ter espero eu, né? Hoje está tudo meio musicado. E tem um ganho de tensão muito grande nessa topologia aqui em relação à outra. E eu já vou até explicar por quê, né? Quando a gente coloca no modelo de pequenos sinais aqui, ó, esse aqui, ó, a modulação de comprimento de canal que dá aquela resistência finita de saída, ela estava na casa de 1 mega. 1 mega em paralelo com 50K, sobra quem? 50K, que foi aquela conta que a gente tinha no overlift. Então vamos retomar lá da aula passada a conta do overlift. Deixa eu achar aqui. Acho que eu fiz, foi até no meu overlift, Octave. PCO 110 aula 1. Cadê? Que é lá, que a conta do ganho era o paralelo de RO com RD vezes GM, certo? Só que a gente via lá, a gente viu que o paralelo de RO com RD dava muito próximo de quem? Do RD. Cadê? Aqui já deve ter coisa alterada já. Não, aqui é RO com RO. Aqui é RD. Eu já estava passando um gato aqui já. Ela dava perto dos 50K, certo? Então qual que é a outra vantagem de eu trocar esse resistor por esse transistor aqui, ó? Vocês viram que a impedância de saída do transistor é 1 mega perto de 50K. E aqui, ó, eu vou ter a impedância de saída desse cara que é 1 mega, em paralelo com a impedância de saída de quem? Com esse cara aqui, que também é um negócio lá na casa do chapéu. Aqui vocês vão ver que o ganho vai cair lá para cima. Vai cair não, vai subir muito. Vai subir muito, tá? Mas primeira coisa,
será que está amplificando mesmo, né? Então a gente vai trocar para uma simulação transiente. Vou pegar meu probo de tensão e vou colocar aqui, ó. Vamos simular. Cadê? Sai um monte de coisa aqui. O que eu estou querendo ver é o azulzinho, que está no dreno do M4, do M3 e do M4. Dreno do M3 e do M4. Ó, o pico a pico nosso aqui, ó, tá dando 141. E a gente está no sinal de entrada nossa de 1 mV de pico a pico, a gente está tirando 141 de pico a pico. O ganho nosso antigo, vamos abrir aqui o Octave, estava dando 12. A gente precisava de um ganho de 12 para um ganho de 141. Vocês percebem a outra vantagem de usar espelho? Ele aumenta bastante o ganho, tá? Bom, vamos para a próxima etapa agora, que é derivar um modelo de pequenos sinais disso daqui. E agora vocês vão ver que fica um pouco mais rápido. Eu vou só copiar isso aqui, ó. Trazer aqui para baixo. O GM que eu uso é o GM do transistor que está fazendo o papel de amplificação, né? Vamos fazer aquele exercício que a gente fez aquele dia lá, quando a gente estava fazendo o modelo de pequenos sinais, né? Tem sinal nos VCCs? Não tem, né? Então eles também não entram no modelo de pequeno sinal. O terra precisa de referência. Tem sinal na fonte aqui? Também não tem, tá? Então isso aqui vira terra. Isso aqui vira terra. Isso aqui também não tem sinal, então aqui do ponto de vista aqui, isso aqui também está aterrado, né? O que aparece aqui? Essa fonte de sinal, tá? A impedância de saída desse transistor, em paralelo com quem? Com a impedância de saída desse transistor aqui, ó. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos dar uma olhada lá, ó, no GDS desse camarada aqui, ó, para a gente poder determinar a impedância de saída dele. Simulação de bias, play. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou procurando o GDS do M3, é esse valor aqui, ó. Mas vamos ver uma coisa, a gente polarizou o transistor NMOS com as mesmas características, mesma corrente, mesmo VGS, então o GM dos dois tem que ser igual. Vamos ver se o GM do M1, que é aquele transistor que está lá em cima no amplificador conceitual, está batendo com o GM do M4. 2.64, 2.64. Maravilha? Maravilha. Então tá tudo. Agora está tudo indo bem, né? Então vou pegar esse valor aqui, ó. 6. Vou pegar do M3, né? Que é ele, né? 6.5E-5, que é o GDS. Vamos para o Octave. Então agora eu sei que o meu RD, não vou trocar a nomenclatura, mas ele está sendo o RD, não é mais o RD, né? Agora é o papel do RD feito pelo GDS do M3 e aqui eu vou colocar direto o valor, tá, gente? Aí já vai calcular o paralelo vezes o GM, já vai sair o novo ganho aqui, tá? Vamos ver se dá 141, né? Menos 3. Vamos ter que achar o erro aí, gente. Vou pausar de novo o vídeo.
Então vamos lá. O que eu fiz de errado? Eu copiei o valor de GM ao invés de copiar o valor de GDS. O bom de vocês verem fazendo as coisas erradas que são possíveis de serem cometidos. Eu acho isso sensacional. Professor, põe para gravar aí de novo, por favor. Eu acho sensacional quando a gente erra, cara. Porque quando vai tudo bem, assim, você acha que tá tudo bem. E, e você vai fazer o seu lá e começa a dar errado, você não sabe nem onde começar a procurar, sabe? Só hoje aqui eu sei lá quantas vezes eu errei. Mas pelo menos a gente sabe achar o erro, né? Bateu o ganho, gente? 142. Deu um pouquinho a mais, mas tá dentro. Né? Na lógica tá tudo certo. Beleza? Perfeito. Tranquilo. Aí o que a gente vai fazer agora? Trocar o pequenos sinais. Cadê o pequenos sinais aqui? Vou tirar o 50k e vou colocar o RO que eu calculei. Tá? Cadê o Octave? Engraçado que é o mesmo valor cravadinho. Né? Foi bem polarizado, apesar de todos os percalços do caminho. E agora eu vou pegar fazer uma simulação transiente. Um probe de tensão já está aqui, vou botar o outro aqui. Acho que tem um probe aqui em cima, vou apagar esses dois para não dar muita confusão. Beleza, um está lá embaixo, outro está em cima, não dá para ver que eles estão em fase, o que é uma boa. Né? Vou separar os plots, Ctrl X aqui, delete, plot, trace, plot, add plot, trace, add trace, Ctrl V. Então os dois sinais ali. Cento e 141.8, 142. Fechou, sinais iguais. Então, o modelo de pequenos sinais representa o circuito completo na análise AC. Beleza? Bom, isso fecha basicamente o que eu tinha planejado para hoje. Né? Se a gente vier aqui no slide, o que ele vai explicar aqui é a formalização dessa troca que eu fiz. Né? Vai passar um monte de coisa aqui, vocês estão vendo que eu estou explicando, né? Que quando eu uso essa corrente aqui em cima, eu assumo que a resistência dela é infinita. Na verdade, essa fonte de corrente aqui, ó, ela está sendo trocada por quem? Por Q2. Vocês viram que ele não é infinito, ele é uma resistência finita, mas é bem grande, então ela vai aumentar bastante o ganho. Né? O que ele quer dizer o quê? Que quando ele coloca essa fonte de corrente aqui de resistência infinita, quer dizer que o ganho desse circuito só depende do Q1. A gente viu que não depende só do Q1, depende dos dois transistores que estão ali. Né? Aqui é meio quase como se fosse um resuminho, né? Que o ganho, então, se o Rin aqui, né, se é infinito, o ganho é GMRO, tá? Onde a impedância de saída é a impedância de saída desse transistor Q1 aqui, ó. Nada de novo no que a gente já viu até agora. As formas de calcular GM, que a gente já usou na aula passada, né? Às vezes ele põe esse 2 e D aqui em cima, às vezes ele divide o VOV por 2, né? Dá na mesma, né? E aqui é o equacionamento do espelho de corrente, né, do fonte comum polarizado com espelho de corrente. Tá? E aqui ele já entra, né, dizendo que o ganho dos dois, né, vai ser o defasado em relação à entrada, que é o negativo, o GM do transistor que faz a amplificação vezes o paralelo da impedância do Q2 com o Q1. Que foi o que a gente acabou de calcular lá no nosso circuito montado. Né? Aqui ele está mostrando a curva de carga de ponto de operação, né? Que enquanto isso daqui for verdade, enquanto você estiver entre os pontos A, B, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer o quê? Que você está na região de saturação dos dois transistores. Se você passar para cá, você caiu no triodo do transistor Q1. Se você passar para cá, você caiu no triodo do transistor Q2.
Então você tem que garantir que os dois estão saturados. Depois eu faço um exemplo. E aqui um exemplo de você virar a carga, né? Que é provavelmente o que eu vou pedir para vocês fazerem. Então assim, se eu vier aqui, ó, e diminuir muito essa dimensão aqui, ó, vamos colocar aqui que eu coloquei 2 nano aqui. Então isso aqui virou uma resistência gigantesca. Vou fazer uma simulação de bias de novo. Vocês vão ver que o circuito vai todo pro beleléu. Como é que você sabe que o circuito foi pro beleléu? Olha lá, o M2 está com a corrente certinha. M3, M4 está com a corrente certinha? Não tá. Aí você tem que procurar quem que não está ligado certinho. Onde que está o problema de polarização. Deu um zoom meio infeliz aqui, né? Mas se você reparar aqui, ó, o VDS, ó, aqui ó, tá 5, ó. E aqui o VDS está 0. Então toda queda de tensão está em cima de quem? M4. O M3 saiu da saturação. Aí o circuito para de funcionar. Então essa carga aqui embaixo, ela influencia no funcionamento do espelho de corrente. Você tem que ter muita atenção porque o livro não dá muita... O C dele não fala muito disso não. Então isso aqui é na hora que você vem pro simulador que as coisas começam a dar errado, que você tem que perceber que tem... Ele só fala, não, tem que estar todo mundo saturado. Né? Aí você só percebe isso quando você vem pro simulador. Tá? Bom, qual que é a atividade? Eu vou deixar mais ou menos explicado aqui qual que é a atividade, tá? Eu só não fiz a redação dela ainda. Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem? Deixa eu pôr esses pequenos sinais em outro lugar para eu poder desenhar aqui. A atividade é o seguinte, gente. Tá vendo esse arranjo aqui, ó? Isso aqui, ó. O que vocês vão fazer? Eu montei esse aqui, eu pus a IDC aqui, ó. Eu pus a IDC aqui, certo? E pus o transistor que está fazendo amplificação aqui, certo? Vocês vão montar um espelho onde o transistor que vai fazer a amplificação vai ficar aqui em cima. Ó. Ele vai ser um... Você vai amplificar no PMOS. Beleza? E aí, qual que é a condição que você vai fazer? Você pode partir até desse circuito que eu fiz. Se você quiser trocar o valor de DC, pode, não tem problema. Mas você pode partir desse circuito que eu fiz, tá? E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que puxar daqui, ó. Vai dar um pouquinho de trabalho, tá, gente? Você vai ter que colocar outro transistor aqui. Outro transistor aqui. Outro transistor aqui, ó. Outro transistor aqui. Aqui vai estar o sinal. E a polarização. Esse aqui vai estar ligado aqui para fazer a conexão de... Esse aqui. Aqui é PMOS. Aqui é PMOS. Aqui é NMOS. Aqui é NMOS. Beleza? Quais são as quedas que vocês vão deixar? Aí eu vou querer 2,5 aqui. 2,5 aqui. De VDS. 2,5 aqui de VDS. 2,5 aqui de VDS. E 2,5 aqui de VDS. De essa tensão de polarização. Sucesso? Vocês deram print nisso aí? Beleza. Então não é muito difícil de fazer, né? Minha sugestão, né? Começa fazendo... Vou parar o vídeo, porque aí é só para quem veio na aula mesmo. Boa noite, gente. Vou dar sugestões de solução.
mouse. Vai gravando então. Sugestão de solução. Esse transistor aqui, ó, você pode fazer uma cópia desses aqui, ó, igualzinho, tá? Aí você faz esse daqui com essa ligação, sem esse lado aqui, e faz um sweep no W aqui até você achar o W aqui que vai te dar um 2,5 de queda. Fez isso, você faz os dois iguais aqui, ó. Beleza? Aí você liga esse daqui, põe o 2,5 nele, faz um sweep no W aqui até você achar um W que dá uma queda de 2,5 aqui. Beleza? Só que tem que colocar isso aqui antes. Aí depois você pode pôr o sinal e aí já vai estar tudo funcionando. Preciso repetir? Ou eu vou pegar? Primeiro você faz esse. Depois você faz esse. Aí você copia esse pra cá. Aí você coloca esse aqui, ó. 3 e 3. Beleza? Sai certinho. Alguma pergunta, pessoal?